Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa noite de oração, a essa noite de aprendizado, onde nós vamos estudar mais um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso estudo dessa noite está no Evangelho, o capítulo 19, que tem como título A Fé que Transporta Montanhas, e nós vamos para o item 8, que é a parábola da figueira seca. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos lembrar que as palestras públicas acontecem no Centro Espírita Capitão Vendramini, acontecem aos domingos, das 19 às 20 horas. E junto às palestras acontece a evangelização infantil a partir de 3 anos de idade, para crianças a partir de 3 anos de idade. Então, vamos, antes de começarmos, fazer o nosso evangelho. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo as suas palavras, aprendendo os seus ensinamentos e que possamos colocá-los em nossa vida, que assim seja. Muito obrigada. Então, é a parábola da figueira seca. Então, nós temos que lembrar que Jesus, ele ensinava por parábolas. E aí, vamos ver o que ele está passando para nós nessa noite. E a outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então lembrando, Pedro disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E respondendo-lhe, Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele verá cumprir assim. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 12, 14 e 20 a 23. Então vamos agora ver o que nos fala essa lição. A gente tem que... Jesus, ele usou uma árvore, né, para dar o exemplo, né, que foi a árvore da figueira, a árvore da figueira. Ele queria dizer para o povo hebreu que o povo já conhecia Deus, mas não tinha fé, porque a árvore, era uma árvore temporânea, que ela tinha as folhas, mas não tinha figo. E a gente presume que toda a figueira que tinha folhas teria que ter o figo. Essa só tinha folhas. Então faltava a fé. Comparando, né, uma metáfora aqui. Jesus quis dizer que quando temos fome, existe a vontade, a gente tem vontade de comer alguma coisa, saciar essa fome. Aí, como a figueira tinha folhas, presumiu-se que ela tinha figos. Jesus queria nos ensinar o quê? Se eu digo que eu sou espírita, será que dentro de mim eu pratico o espiritismo? Ou é só da boca para fora que eu sou espírita? A gente aprende muita coisa na doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita é uma doutrina que nos leva a estudar, a refletir, mas será que nós praticamos o que nós aprendemos? Ou só nós guardamos as palavras aqui na nossa cabeça e pronto? O que estou oferecendo à vida é aquilo que aparento ter? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que frequento o centro espírita, vou lá toda semana, escuto palestras, estudo. E o que eu ofereço
a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, os meus amigos, com aqueles que eu convivo no meu trabalho, o que eu ofereço? Então, a figueira a que Jesus se referiu somos nós. Quantas vezes as pessoas vêm até nós e, apesar de sermos espíritas, será que temos alguma coisa a oferecer? Será que nós acolhemos as pessoas que vêm até nós? Será que nós escutamos com o ouvido de escutar, damos carinho, damos conforto? Ou será que a gente está sempre com pressa, correndo, sem tempo de entender as pessoas que são diferentes de pensamentos de nós, de atitudes? Como que será que nós somos? A doutrina espírita nos ensina que quando desencarnarmos, não valerá o que nós temos na nossa cabeça, valerá o que nós temos no nosso coração, o que nós praticamos de verdade. Então é o que isso que a gente vai levar, né? Os bens materiais, as coisas que nós juntamos, isso tudo vai ficar para trás, só o que temos no nosso coração, né? E que nós fizemos, né? As nossas ações. O que eu posso oferecer quando Cristo se aproximar de mim? O que será? E como será que é o Cristo se aproximando de mim? É todas as pessoas que chegam até nós, às vezes pedindo uma ajuda, pedindo uma palavra de conforto, assim, às vezes pedindo alguma coisa para comer, às vezes pedindo socorro. Será que nós ouvimos? Será que nós ajudamos? Porque essas pessoas são Jesus que está aproximando de nós. E é conforme as nossas escolhas que teremos Cristo perto de nós. E aí nós temos a doutrina espírita, ela nos dá o livre-arbítrio, né? Nós escolhemos todo dia. E é a partir dessas escolhas que nós vamos atrair ou não Jesus perto de nós. Deus atende as criaturas através das criaturas. Isso nos ensina a doutrina espírita. Então é um ajudando o outro, um pelo outro. Deus espera que caminhemos para frente e não estacionemos, e não vamos ficar estacionados, porque nós temos que evoluir espiritualmente através das nossas boas ações, das nossas boas atitudes, através da nossa superação de nós mesmos, né? A gente tem que se superar diariamente, nós temos que pensar em tudo aquilo que nós fizemos e tentar no outro dia fazer melhor. Às vezes vai e volta, né? Vai e volta, mas nós não podemos desistir nunca de tentar. Isso é que significa a nossa evolução. A parábola se dá à margem da estrada. Isso quer dizer que é na rua, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que nós precisamos ser pessoas diferentes. Nós temos que ser pessoas que trabalham para Jesus, trabalhadores de Jesus. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 780, nós temos a seguinte pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É sua consequência, todavia não segue sempre imediatamente. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo. Mas os povos, como os indivíduos, não alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então não adianta nada a gente ter inteligência e
usar essa inteligência para fazer o mal. Então a gente tem que junto com a nossa inteligência, nós temos que evoluir moralmente para que possamos trabalhar para o bem da humanidade, para o bem de nós todos, que esse é o nosso fim, né? Eu vou contar uma historinha agora, que no Centro Espírita tinha um orador que ficou muito famoso. Ele ia sempre fazer palestra num Centro Espírita, tipo uma vez por mês, assim. Aí sempre tinha um senhorzinho sentado lá e ficava ouvindo as palestras assim bem, e ele lá observava aquele senhorzinho humilde, tranquilo, e ele cada vez mais, aquele palestrante, né, cada vez mais envaidecido, cada vez mais famoso, as suas palavras atraíam multidões ao centro, ele ficava muito feliz, tá. Aconteceu que ele desencarnou. E aquele senhorzinho que assistia as palestras, ele já tinha desencarnado antes. Aí quando chegou a colônia espiritual, ele falou assim, o que recebeu na colônia falou, olha, eu vou chamar aqui a pessoa encarregada dessa colônia para poder falar das suas tarefas. E quem que era o encarregado da colônia? Aquele senhorzinho. O palestrante ficou assim, mas gente, eu que fazia palestra lá no centro, ele só assistia. Aí falaram para ele assim, acontece que ele assistia e fazia tudo, e praticava tudo que ouvia, e você só falava. Então é isso, né? Tá dado o nosso recado, né? Nós temos que praticar aquilo que aprendemos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força e coragem de seguir os seus passos. Que assim seja. Muito obrigada.